Bom dia, meus amigos. Vamos ao vídeo de hoje, que se trata de vídeo sobre DDR, dispositivo diferencial residual. Vamos imediatamente à vinheta e logo após o vídeo. Para iniciar o nosso vídeo, devemos esclarecer que DR e DDR significam a mesma coisa. Não existe diferença entre uma nomenclatura e outra. O disjuntor DR tem como característica principal o funcionamento como um disjuntor com relé térmico e magnético, ou seja, atua na sobrecorrente como no curto-circuito também. E tem como principal diferença, a melhor característica do DDR é o corte de energia em caso de choque elétrico, corrente de fuga e curto-circuito. O mais importante é que tanto o disjuntor DDR, que é o disjuntor diferencial residual, quanto o IDR, que é o interruptor diferencial residual, interrompem o fornecimento de energia da mesma forma. Essa interrupção de fornecimento de energia ao circuito, mesmo antes que a pessoa tome o choque elétrico ou aconteça o curto-circuito. O mais importante é que tanto o DR, que é o disjuntor diferencial residual, quanto o IDR, que é outro tipo, é o interruptor diferencial residual, interrompem fornecimento de energia ao circuito da mesma forma, mesmo que antes que a pessoa tome o choque elétrico ou aconteça o curto-circuito. O uso de DR é regulamentado pela NBR 61008 e pela NBR 5410. Como mostra a figura da NBR 5410, essa determina que os DRs devem proteger todos os circuitos instalados em área molhada, como por exemplo cozinhas, banheiros, áreas de serviços, garagem, etc. Em áreas externas à edificação também é necessária a instalação dos disjuntores DR ou interruptores DRs acompanhadas de disjuntores comuns. Essas áreas, áreas de serviço, áreas comuns, elas, mesmo que não sejam sujeitas à intempérie, elas devem ter o DR para proteção. Quanto ao tipo de contato, existe o contato direto, o contato indireto e o dispositivo DR. Os esquemas que são utilizados para a instalação dos DRs, que conforme nós já dissemos, eles são obrigatórios em algumas situações, mostram essas figuras. Na primeira figura, nós temos um disjuntor DR monofásico, onde a fase vai para a entrada do disjuntor, o neutro também, e o terra vai para a carcaça do equipamento. Em qualquer condição, o condutor terra sempre irá direto para a massa, vai aterrar a parte metálica externa do equipamento. Na segunda figura, estamos vendo um DR monofásico também, só que recebe em 220 ou 380, dependendo da tensão local. Da mesma forma, entram duas fases na saída, entram duas na entrada, e essas duas vão para o equipamento. Na figura 3, nós temos um disjuntor trifásico, sem neutro, em que você chega com duas fases, uma delas você pega e sangra para a terceira fase,
e sai com as duas principais para alimentação do equipamento. Na quarta figura, nós temos a alimentação diferente da terceira, pois temos também o neutro. Então, nesse DR, você entra com duas fases e neutro e sai da mesma forma para alimentar esse equipamento que necessita do neutro também. Na penúltima figura, você tem o DDR trifásico com neutro. O que se faz? Pega-se uma das fases, coloca-se no borne do neutro, que funciona para neutro, e essas três fases entram e saem do DR direto para o equipamento. No esquema TN-CS, nós temos a primeira figura, mostra as três fases que entram no DR e saem para o equipamento. O neutro, ele na verdade ele é PEN, ele é tanto neutro como o terra, sendo que você sangra o terra para o equipamento, e o neutro entra e sai no DR normalmente. Na figura seguinte do TNCS, nós temos o neutro indo diretamente para o DR, temos as três fases chegando no DR e indo para o equipamento, e terra novamente indo para a massa do equipamento, como sempre. No esquema TT, nós temos neutro e terra separados. Então, são três fases chegando e neutro chegando também no disjuntor DR e indo depois para a proteção, indo para o equipamento. No esquema TT, você chega no DR com três fases e neutro, passa por ele e vai para o equipamento. E o DR faz a proteção. O terra direto para a massa, como sempre. E na segunda figura do esquema TT, nós temos o neutro, não é utilizado, ele não existe nessa instalação. Então, o que se faz é como no TNS, você sangra a fase do meio e joga no borne que fica vazio, porque não tem neutro, e assim você chega com três fases no equipamento. A figura anterior você tinha as três fases, neutro no borne que fica vazio, porque não tem neutro, e assim você chega com três fases no equipamento. A figura anterior você tinha as três fases, neutro, terra, e nessa figura você tem as três fases. Para a seletividade e coordenação entre os disjuntores, o esquema, o diagrama trifilar apresentado nos mostra um disjuntor geral, um disjuntor DR e dois disjuntores parciais de DR também. Mas, se você quiser, você pode utilizar o geral como um disjuntor comum e os dois parciais como disjuntores DRs. Então, o que vai acontecer? Você não vai ter prejuízo nenhum, porque os dois DRs vão atuar em cima da carga e o geral não vai atuar para choque, porque não há necessidade, onde você já tem os dois disjuntores DR com circuitos parciais. Bem, esse circuito que nós estamos vendo são três disjuntores DR. Nós temos as correntes, as usantes, que são as mais importantes. Nós temos de 10 ou 30 miliamperes, 10, 30 ou 100 miliamperes, 10, 30 ou 100 miliamperes e 300 amperes, que vai ser empregado de acordo com a necessidade do equipamento. Lembramos que em áreas onde o ser humano habita normalmente, áreas molhadas,
essa restrição se dá em 30 miliamperes. Queremos agradecer a quem assistiu o vídeo até aqui e pedimos para que assine, siga o nosso canal e dê o seu like. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.